Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Quero cumprimentar o presidente, aos nobres colegas, distinta plateia que nos honra com a presença e vem até essa casa para acompanhar o trabalho dos seus verdadeiros representantes. Passamos à leitura, nesse momento, da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, realizada no dia 20 de maio de 2002. Terceira legislatura. Aos 20 dias do mês de maio de 2002, nesta cidade de Ilha Solteira, município do mesmo nome, Estado de São Paulo, no edifício da Câmara Municipal de Ilha Solteira, às 20 horas e 5 minutos, realizou-se a 56ª sessão ordinária da sessão legislativa do primeiro período legislativo da terceira legislatura, sob a presidência do vereador Luiz Otávio Collor de Paula e secretariada pelo vereador Geraldo Mantello, conforme o livro de comparecimento, constatou-se a presença de todos os edis. E, havendo quórum legal, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da ata anterior, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou a leitura dos projetos de lei de números 77, 78 e 79/2002, sendo encaminhados às comissões para seus devidos pareceres. Requerimentos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107/2002, em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Indicações número 135, 136, 138, sendo discutida pelo vereador João Carlos Vieira, a 139, 140, 141, 142, 143, 144/2002, oficiar-se. Moções 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, sendo discutida pelos vereadores Geraldo Mantello, aparteado pelo vereador Antônio Carlos da Silva. Antônio Carlos da Silva, aparteado pelo vereador Luiz Collor de Paula. Cícero Aparecido da Silva, sendo aparteado pelos vereadores Antônio Carlos da Silva e Geraldo Mantello. Luiz Otávio Collor de Paula. João Carlos Vieira, engenheiro Jair Antônio Longo Júnior, aparteado pelo vereador Cícero Aparecido da Silva. Dr. Darley Barra Júnior, aparteado pelo Antônio Carlos da Silva e Ademir Zagato. Em votação foram aprovados por maioria absoluta, com o voto contrário do vereador Geraldo Mantello. E 92/2002, em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Correspondência, ofícios, números 159, 180, 182, 185, 186, 190, 191 e 195/2002, do senhor prefeito municipal, decretos municipais, números 2617, 2618 e 2619/2002, comunicados da Prefeitura Municipal Ilha Solteira, ofício número 169/2002 do IPREM, ofício número 63 e 67/2002 da ADES e ofício circular 23/2002 da Câmara Municipal de Araçatuba. Tribuna Livre, usou da Tribuna Livre o senhor Wilson Rodrigues Archila. Tema livre, usaram da tribuna os vereadores Cícero Aparecido da Silva e Itamar Vasconcelos. O senhor presidente procedeu à entrega da moção de congratulações ao jornalista Luciano Enes. Não havendo mais nada a tratar no início do expediente, deu-se o início à ordem do dia. O senhor presidente solicitou a leitura do requerimento solicitando a inclusão dos projetos de lei
número 77 e 79/2002, na pauta da ordem do dia. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento solicitando a retirada do projeto de resolução número 3/2002, conforme parecer da assessoria jurídica. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente solicitou a leitura dos pareceres aos projetos de lei número 65, 75, 76 e 77/2002. Em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei 79/2002, sendo discutido pelos vereadores João de Oliveira Machado, Antônio Carlos da Silva, e aparteado pelo vereador João de Oliveira Machado, Luiz Otávio Collor de Paula, Geraldo Mantelo e Dr. Darley Barro Júnior. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Usaram da tribuna os vereadores Antônio Carlos da Silva, solicitando que constasse seu pronunciamento na íntegra, como segue: referente à comissão processante da qual é membro, o vereador Dr. Darley Barro Júnior é presidente e o vereador engenheiro Jair Antônio Longo Júnior é relator. Eu cheguei de São Paulo, nós ficamos praticamente quase toda nós ficamos praticamente quase toda em São Paulo. Nós ficamos praticamente quase toda semana, viu? Que comeram a semana aqui. Em São Paulo, vi um edital de notificação ao vereador acusado, vereador Itamar, que eu mesmo não quis receber a documentação e por isso está sendo notificado via jornal. Primeiro vou explicar como funciona isto. A CP tem um prazo. Foi feita a denúncia pelo presidente do PTB contra o vereador Itamar. Vocês já sabem porque ele disse que os vereadores da Frente Democrática usaram a prática analfabética ao não levar em conta a proporcionalidade partidária da eleição da mesa e por isso estão tentando caçar o vereador. Foi feita todas as oitivas, foi ouvido todo mundo, toda a documentação e aí, depois de tudo isso, de encerrado o processo, o vereador faz a sua defesa prévia. Tem 5 dias para fazer a defesa prévia. Acontece que todos os depoimentos que foram colhidos na comissão processante, onde estava presente eu, o vereador Darley e Jair, inclusive o vereador Itamar, presente em todas as oitivas, foram gravados, foi filmado, e o vereador solicitou cópia das fitas que foram feitos os depoimentos e até para a defesa do mesmo, porque pode ser algum dos mesmos tentando assinados todos os depoimentos, mas ele acredita que algumas coisas que estão na fita não constam do depoimento. Então ele fez um requerimento ao presidente da casa solicitando cópia da fita de todo o material da CP para fazer aí a sua defesa. Acontece que, conversando com ele hoje, e eu, como membro da comissão processante, não fiquei sabendo disto. Não teve uma reunião da comissão para analisar o pedido do vereador. Então, não teve nenhuma reunião com os 3 membros para analisar se o vereador merece ter a fita ou não. E agora, pelo que conversei com ele, ele não recebeu a resposta do requerimento que ele fez solicitando a fita para fazer a sua prévia defesa. E já está notificado aqui no jornal O São, do dia 15 de maio, que ele recusou a receber a notificação e tem 5 dias a contar da data da sua publicação, ainda para apresentar sua defesa e 5 dias se encerra. Se foi feito dia 15, dia 20 se encerra hoje. Então nem deu para fazer a sua defesa. E nem vai dar tempo, assim estou achando, principalmente que viaja amanhã cedo, então estaremos preocupados. Conversei isto com o presidente hoje numa entrevista na rádio.
a nossa preocupação com esse processo de cassação do vereador Itamar, porque é um absurdo, eu acho, um vereador que foi eleito pela comunidade ser cassado, pode vir a ser cassado. Não acredito, acho que a maioria dos vereadores desta casa, a maioria absoluta, precisa de 6 votos. Vai cassar um vereador porque o vereador disse que naquele momento os vereadores não usavam a proporcionalidade partidária, visto que o PT tem a maioria bancada nesta casa e poderia fazer parte da mesa. Então ele disse naquele momento que os vereadores utilizaram a prática analfabética. Então isso acho que não é motivo para cassar o vereador. Se isso for feito, eu acho que a democracia deste município vai ficar arranhada e não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nós não vamos colocar aqui também na rádio. Nós colocamos a partir de agora uma grande mobilização na comunidade. Nós vamos convocar todas as entidades, todas as associações para fazer esta discussão com a população, com a abaixo-assinado, com a OAB, inclusive, que é um absurdo você cassar o mandato de um vereador por ele ter dito isso. E eu já disse aqui, acho que isso é uma afronta à democracia e abre um preceito enorme que aí nós não podemos nem opinar aqui, nem opinar na Câmara, nem em lugar nenhum, porque se a gente não tiver a maioria, a gente vai ser cassado. Então é muito sério esta questão. Chamo todos os vereadores a refletirem, e sei que não é vontade da maioria desta casa caçar o vereador Itamar, mas como esta coisa no atropelo está acontecendo, nós estamos preocupados com isso. Por isso até que pedi que o depoimento conste na íntegra, principalmente que eu não fui convocado para nenhuma reunião. Sou a minoria na comissão, tem um vereador do PL e um vereador do PTB, um presidente e outro relator, e eu só sou membro. Mas mesmo como membro, acho que teria que ter uma reunião, uma ata, reunindo, dizendo que o vereador tinha solicitado tal documento e a gente deliberasse dentro da comissão e deveria dar uma outra chance ao documento. Esta fita, então, é a preocupação. Acho que está cessando o direito de defesa deste vereador e faço um apelo ao bom senso de todos os vereadores desta casa para que isso não aconteça. E por uma coisa tão inútil e tão boba, você caçar um vereador. A gente percebe aqui quantos corruptos existem em várias câmaras municipais desse Brasil inteiro. A gente percebe que jamais foram caçados. A gente vê o que fez Jade Barbalho, simplesmente renunciou e está lá em segundo lugar e pode ser o senador outra vez. E vê o que a cara rouba e o que a cara fez. Antônio Carlos Magalhães, a mesma coisa. Em primeiro lugar, Collor de Mello, em primeiro lugar, nas Alagoas. Então, isso é muito grave. Acho que a gente deveria... Maluf, então, acha que a gente não deveria pensar bem nesta questão, para que esta casa não cometer um erro absurdo, que vai ficar na história escura do município de Ilha Solteira. Geraldo Mantelo, Cícero Aparecido da Silva, Luiz Otávio Collor de Paula. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão às 23h06. Para ficar constando, lavrou-se esta sala de sessões às 22h do mês de maio de 2002. Em votação, a leitura da ata. Com a palavra, vereador Darley.
Senhor presidente, membros da mesa, alguns vereadores que se fazem presente nesse plenário, público que nos honra com a presença, imprensa escrita do Dorival Donizete. Infelizmente, a rádio não está transmitindo a sessão hoje. E, aliás, presidente, eu quero fazer um requerimento verbal no sentido de ser aberto a possibilidade de transmissões desta sessão por outras rádios dessa cidade que tenham interesse. Uma vez, nós não podemos ficar à mercê de uma rádio apenas que transmite quando há interesse ou não há interesse, né? Foi formulado e veiculado informalmente que não haveria sessão hoje às 20 horas, mas quem decide é Vossa Excelência. Portanto, eu entendo que há um desrespeito ao Legislativo e requeiro Vossa Excelência que oficie e torne um procedimento necessário para abrir as outras rádios que hajam interesse de publicar a sessão. Mas a minha questão de ordem é o seguinte. Eu também quero fazer um requerimento de invalidação desta ata. Por quê? O vereador Toninho, na sessão anterior, usou da tribuna e pediu para que constasse no todo o seu depoimento, cujo objetivo é totalmente político, uma vez que ele quer usar desta ata para poder entrar na justiça e invalidar, eventualmente, a comissão processante, o processo de averiguação desta casa, por cerceamento de defesa. E o que ele disse, na verdade, ele está falando alguma coisa que é contrário ao próprio regimento interno. Então, para que o público tenha conhecimento, o nosso regimento diz que, na pessoa não aceitando em receber uma notificação, far-se-á a mesma através de publicação em jornais, ou seja, uma citação por edital ou uma notificação por edital. Como o vereador Itamar, que é o denunciado desse processo, não quis receber a notificação para apresentar a defesa, e também se recusou a receber uma resposta de um requerimento dele, a presidência, no caso nós, que estamos presidente desta comissão, tem a prerrogativa de determinar as diligências. Ou seja, e nós determinamos, até de acordo juntamente com o Jair, que fosse feito essa publicação nos jornais locais, no Diário Oficial do município, dando aberto o processo para a defesa. Agora, se ele não fez, se ele não teve interesse de fazer, não foi por culpa desta comissão. Da mesma forma que está acontecendo agora. Hoje, nós tínhamos que notificá-lo, ele esteve na casa e também se omitiu. E a publicação também, a notificação, far-se-á mediante edital. Então, eu estou requerendo a invalidação desta ata, que seja retirado todo o pronunciamento do vereador Antônio Carlos da Silva, uma vez que está contrariando o regimento interno, e aqui, no artigo 153 do regimento interno, no seu parágrafo 9º, diz que a ata pode ser retificada quando os fatos que nele, no depoimento constarem, for contrário à verdade dos fatos. E como o depoimento do Antônio Carlos da Silva está contrariando o próprio regimento e está contrariando a verdade dos fatos, eu requero que Vossa Excelência coloque em votação para que seja extirpado esse pronunciamento. Obrigado. Vou colocar em votação o pedido do vereador Darley. Em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aprovado. A ata será impugnada e invalidada. Faremos leitura dos projetos que deram entrada nessa Casa de Leis.
Projeto de Lei 80/2002 autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação técnica e científica com o Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT, por intermédio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Autor, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado para as respectivas comissões para dar pareceres. Faremos leitura dos requerimentos. Requerimento número 108/2002, de 24/5/2002. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, solicitando as seguintes informações. Quais as empresas que vendem show artístico foram contratadas pela Prefeitura desde o início desta gestão? Quais os shows contratados e valores de cada um deles? Justificativa para tomarmos conhecimento do valor pago por esses eventos artísticos. Em discussão, requerimento. Em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aprovado. Requerimento número 109/2002, de 27/5/2002. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa de Lei relação nominal e cargo dos funcionários da Prefeitura exonerados e que pediram exoneração de janeiro de 2001 até a presente data. Justificativa, para avaliarmos o andamento do funcionalismo público. Em discussão, requerimento. Em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aprovado. Faremos leitura das indicações. Indicação número 137/2002, de 15/5/2002. Senhor presidente, indicamos que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe que analise a possibilidade de alterar a Lei 160/94, que autoriza a isenção de taxa de consumo de água de até 30 mil litros cúbicos mensais aos moradores do Cinturão Verde e da outras providências, para que assim possamos contemplar também o bairro do IP. Justificativa. Esta alteração possibilitará atender aqueles munícipes que utilizam a água para aguar plantas. Só isso. Todas as indicações ou a indicação será encaminhada ao chefe do Poder Executivo. Faremos a leitura das moções. Moção de congratulações número 94/2002, de 23/5/2002. Excelentíssimo senhor presidente, solicitando que seja enviada a moção de congratulações à CESP, Companhia Energética de São Paulo, pela comemoração dos 35 anos no município de Ilha Solteira. Em discussão, a moção. Em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aprovado. Moção de congratulações 95/2002, de 23/5/2002. Excelentíssimo senhor presidente, solicitando que seja enviada uma moção de congratulações ao time de futebol de salão Master 30 da 6, Sociedade Esportiva de Ilha Solteira, que completou 10 anos de atividade esportiva, propositor da Frente Democrática. Em discussão, a moção. Em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aprovado. Moção de congratulações número 100/2002, de 24/5/2002. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos que seja enviada a moção de congratulações à diretoria do Lions Clube de Ilha Solteira, parabenizando-os
pelo brilhantismo na realização da terceira noite de outono, evento promovido pelo Clube de Serviços para angariar fundos para seus trabalhos sociais. Propositura da Frente Democrática. Em discussão, a moção. Em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aprovado. Moção de congratulações número 101/2002, de 27/5/2002. Excelentíssimo senhor presidente, solicitando que seja enviada a moção de congratulações ao professor Dr. Fernando Braz Tangerino Hernandes pelo trabalho desenvolvido no programa de capacitação em agricultura irrigada, no qual são treinados agrônomos e agricultores de toda a região através do Departamento de Hidráulica e Irrigação da Unesp, Ilha Solteira. Propositura da Frente Democrática. Em discussão, a moção. Em votação. Quem estiver de acordo com a palavra, vereador Jair Longo Júnior. Senhor presidente, nossos vereadores João, Emanuel, Darley, Geraldo e o presidente. Meu boa noite a vocês também presentes aqui, mais uma vez aqui, participando do que está acontecendo na nossa cidade, aqui nessa Câmara de Leis, nessa Casa de Leis. Nós fizemos essa moção de congratulação ao professor Tangerino, da Unesp, porque é salutar o que ele tem desenvolvido na Unesp, e esses 25 anos de Unesp, aí, está tendo só presentes esse ano na Unesp. O professor Tangerino, ele tem um desenvolvimento na parte de irrigação. Eu não sei se o João, que acompanha a agricultura aí, viu no estado de São Paulo de ontem, saiu sobre a Unesp, no caderno da economia, justamente de Ilha Solteira, onde o professor Tangerino tem feito, explicando aos agricultores locais, aos proprietários da nossa região toda, e está se expandindo cada vez mais, o projeto e conscientizando cada um sobre irrigação. E ele estava falando, senhor presidente, sobre o aumento que tem dado na produtividade quando tem uma área irrigada. E tem aumentado demais quando se irriga. Por exemplo, o grão de milhos tem aumentado o dobro quando é irrigado e quando não é irrigado, o número de grãos. Então, é salutar o que a Unesp tem feito. Isso vem de encontro quando teve o aniversário da Unesp, aonde o professor Ricardo falava que aqui na Unesp, de Ilha Solteira, ia fomentar toda a nossa região e todo o Noroeste Paulista. Isso já começa a acontecer com os vários doutores, livres docentes nessa entidade, e também com o desenvolvimento da agricultura. Eu sempre pensei, sempre foi minha ideia, e eu vejo que a solução do Brasil é justamente aí, é através da agricultura. Na agricultura, o Brasil pode ser realmente esse celeiro do mundo. E aí está a amostra que a Unesp está desenvolvendo, através do professor Tangerino, né, realmente a parte de irrigação. Então, faz jus realmente essa moção a ele, e tenho certeza que nós, né, nos alegramos de estar, mais uma vez, a Unesp em desponto, e também a cidade de Ilha Solteira no jornal O Estado de São Paulo, que é um jornal de credibilidade. E é isso que nós fizemos essa moção aí, com muita alegria realmente ao professor Tangerino, que é o coordenador, e se estende também a toda a Unesp. Meu boa noite. Continua a discussão. Em votação. Quem tiver de acordo, eu fico como está. Aprovado. Moção de congratulações número 102/2002, de 27/5/2002. Excelentíssimo senhor presidente, solicitando que seja enviada uma moção de congratulações à senhora Renata Teixeira de Mello pelo valioso trabalho voluntário que vem prestando junto à administração da ISA, Hospital de Ilha Solteira. O exemplo de cidadania da senhora Renata é digno de nossas congratulações, pois poucas pessoas que dedicam parte do seu tempo ao trabalho voluntário, sem pensar em benefício próprio, mas sim no benefício do próximo. Propositura da Frente Democrática. Em discussão, a moção. Com a palavra, vereador Mantelo. Senhor presidente, nobres colegas, distinta plateia que nos honra com a presença, nós fizemos essa moção de congratulações à senhora Renata Teixeira de Mello
por hoje está dando um exemplo de cidadania junto àquele hospital, dedicando da sua preciosa vida, que não precisa daquilo, em pró ao hospital, sabedora da situação que está passando o hospital nesse momento. Ela está lá praticamente 24 horas por dia, dedicando o seu tempo. Eu quero parabenizar a senhora Renata de Mello e, ao mesmo tempo, quero fazer uma crítica construtiva, porque você vê uma pessoa dessa envergadura prestando serviço naquele hospital, enquanto vem um vereador, que me desculpe que está na ausência hoje, Antônio Carlos da Silva, mas se for preciso nós vamos repetir isso aí segunda-feira que vem, e dizer que a associação, os associados daquele hospital se reuniram e decidiram em contratar uma administradora hospitalar de São José do Rio Preto, ganhando R$ 6.200, mais ainda a hospedagem no hotel e a própria comida no hospital para trabalhar 3, 4 dias por semana. Isso é um absurdo, eu não concordo com isso e vou continuar falando isso aí enquanto essa mulher estiver na administração hospitalar de Ilha Solteira. Eu vou falar isso aqui na tribuna toda segunda-feira. Vocês podem saber disso. Porque eu acho um absurdo, é uma sacanagem, pegando hoje, mandando o pessoal qualificado embora daquele hospital, pessoas que realmente precisam daquele trabalho e trazer pessoas de fora. E aí você vê a Renata aí dando a sua participação, contribuindo com o hospital. Coisa que tem muitos aposentados que poderiam estar fazendo o mesmo trabalho que essa mulher veio lá de São José do Rio Preto. Então, deixo aqui a minha indignação registrada nessa tribuna em prol aos funcionários daquele hospital que hoje sofre com essas demissões e algumas perseguições que lá está acontecendo. E o vereador vem dizer que foi os associados em assembleia que resolveu a contratar essa mulher. Eu não acredito. Eu acho que isso aí é o subterfúgio que esse vereador arrumou para dizer que foi os associados. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação a moção. Quem for de acordo, fica como está. Aprovada a moção. Moção de pesar número 103/2002, de 27/5/2002. Excelentíssimo senhor presidente, solicitando que seja enviada uma moção de pesar à família da senhora Rosa Tarlão Marchiori pelo seu passamento ocorrido no dia 21 de maio do corrente ano. Propositura da Frente Democrática. Em discussão a moção. Em votação. Quem for de acordo, fica como está. Aprovado. Moção de pesar número 104/2002, de 27/5/2002. Excelentíssimo senhor presidente, solicitando que seja enviada uma moção de pesar à família da senhora Raimunda Amorim Severino pelo seu passamento ocorrido no dia 21 de maio do corrente ano. Propositura da Frente Democrática. Em discussão a moção. Em votação. Quem for de acordo, fica como está. Aprovado. Faremos a leitura das correspondências. Ofício número 192/2002, requerimento 64/2002. Excelentíssimo senhor presidente, acusando recebendo o requerimento 64/2002, datado de 21/3/2002, encaminhamos o anteprojeto de lei complementar 1/2002, de 18 de março de 2002, que acrescenta o dispositivo à lei complementar número 6/93, que institui o sistema tributário municipal. Informamos que estamos analisando o anteprojeto quanto aos seus aspectos tributários e jurídicos. Prefeito municipal. Resposta do requerimento 75/2002, excelentíssimo senhor presidente, acusando o recebimento do requerimento 75/2002, datado de 15/4/2002, encaminhando o anteprojeto de lei 14 de 15 de abril de 2002, instituindo o programa Bolsa Trabalho, o PBT, no município. Informamos que estamos submetendo o anteprojeto aos setores competentes para análise. Resposta do prefeito municipal. Resposta ao requerimento 34/2002. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento 34/2002, datado de 22/2/2002, encaminhando o anteprojeto de lei número 8,
que dispõe sobre a criação da Casa Municipal de Apoio à Mulher no município de Ilha Solteira. Informamos que é necessária a apresentação de estudo minucioso visando detectar o interesse público e a viabilidade da implantação da lei. Prefeito Municipal, decreto 2620, de 20 de maio de 2002, declara hóspede oficial ilustre visitante do município, Dr. Dilson César Moreira Jacobus, prefeito municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe faculta o artigo 43, inciso 5º da Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º, fica declarado hóspede oficial do município de Ilha Solteira o ilustríssimo senhor Cristófilo A. Mauludim, líder do grupo vice-reitor da Universidade de San Gregório, em Ocaluma. É difícil, hein? Participante do programa Intercâmbio dos Grupos de Estudos IG, patrocinado pela Fundação Rotária, durante a sua visita na cidade de Ilha Solteira nesta data. Artigo 2º desse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Isso aqui, se fosse falar em baiano e pernambucano, eu sabia, mas em inglês e... Decreto número 2621, de 20 de maio de 2002. Declara hóspede oficial ilustre visitante do município, Dr. Dilson César Moreira Jacobus, prefeito municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe faculta o artigo 43, inciso 5º da Lei Orgânica do Município. Declara, artigo 1º, fica declarado o hóspede oficial do município de Ilha Solteira o ilustríssimo senhor Gil Ferreira. Ferrenha, isso aqui, mais um. Bacharel em arte, participando do programa de intercâmbio de grupos de estudos, IGE, patrocinado pela Fundação Rotária, durante sua visita na cidade de Ilha Solteira. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Decreto 2625, de 24 de maio de 2002, dispõe sobre a subvenção no valor de R$ 4.800 para a Legião Mirim. Decreto 2626, de 24 de maio de 2002, dispõe sobre a subvenção no valor de R$ 3.375 para a PAI, Associação de Amigos dos Excepcionais. Ordem do... Ilha Solteira, 22 de maio de 2002, comunicado de Prefeitura Municipal de Ilha Solteira para a Câmara Municipal de Ilha Solteira. Vimos, por intermédio deste, comunicar os repasses referentes ao convênio entre a Prefeitura Municipal de Ilha Solteira e o Ministério da Previdência, programa de ação continuada conforme abaixo. Banco do Brasil, Agência de Ilha Solteira, programa de ação continuada, valor de R$ 3.375. 22 de maio, Ilha Solteira, 22 de maio de 2002. Banco Nossa Caixa, Agência de Ilha Solteira. Projeto SS Bombeiro no Resgate da Cidadania, 4.800. Comunicado também de 22 de maio de 2002. Nossa Caixa, Nosso Banco, Agência de Ilha Solteira. Fortalecimento da Família, verba de 2.025, comunicado, Nossa Caixa, Nosso Banco, Agência de Ilha Solteira, fortalecimento da família, R$ 14.675. Ofício 180/2002 do Instituto de Previdência Municipal para o presidente da Câmara Municipal, assuntos, balancete encaminha. Encaminhando os balancetes. Ofício 93/2002, Ilha Solteira, 27 de maio de 2002.
Senhor presidente, a parte de nossos cordiais cumprimentos, vimos justificar nossa ausência na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 27 de maio de 2002, devido aos compromissos agendados na capital federal, compromissos estes de relevantes interesses da municipalidade. Mesmo não sendo possível a antecipação desta sessão, agradecemos o empenho de Vossa Excelência. Temos a certeza que a sessão correrá tranquila, visto que o projeto colocado na ordem do dia conta com nossa aprovação de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Sem mais, para o momento, reiteramos votos de levar estima distinta consideração. Demir Zagato, Antônio Carlos da Silva, Cícero Aparecido da Silva, Itamar Vasconcelos e João Carlos Vieira, justificando aqui esses vereadores que foram para Brasília a interesse da municipalidade. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópias aos interessados. Não, eu não vou falar também, não, porque não já. Tema livre, primeiro inscrito, vereador João Machado. Ah, João Machado. João da Bike. Tá difícil falar, né? Senhor presidente, até meio difícil falar, mas não tem rádio, mas tem o público nosso aqui, a plateia. Senhor presidente, nobres colegas, distinta plateia que nos honra com a presença. A gente não sabe por que o rádio hoje não veio aqui e foi avisado. Coisa estranha, senhor presidente. Nós estivemos em Brasília essa semana e encontrei o prefeito de Mira Estrela. E na gestão passada ainda, eu visitei aquela cidade, quando lá estava acontecendo lá um projeto da tal da trilha ecológica. E nós trouxemos esse projeto para Ilha Solteira. E o senhor Sebastião de Paula, no entanto, então contratou um técnico para implantar esse projeto. Mas não foi possível implantar na gestão dele e sobrou para esse prefeito. A primeira obra que nós participamos aí do início aí da implantação, o doutor Dilson e sua assessoria, mas a hora que ele ficou sabendo que o projeto era meu, da outra administração, até hoje não aconteceu mais. E foi a primeira obra que ele tentou fazer no município, que é das trilhas ecológicas, que é naquela matinha ali, ao lado do lixão, que está lá abandonada. Era um projeto nosso. E ele, quando ficou sabendo que o projeto era meu, ele contratou de novo o técnico. Quando ele ficou sabendo que o projeto era meu, ele abandonou o projeto. E agora encontrei o prefeito da cidade de Mira Estrela, lá em Brasília. Para nossa surpresa, já faz 8 anos que ele implantou o projeto na cidade dele, até hoje ele recebe recurso do governo federal para manter a mata intacta, para não ter depredação e nem fogo. Ele recebe recurso até hoje para manter aquele projeto, né? E uma média de 200 mil anual ele recebe, para manter uma mata lá sem o fogo acabar com ela e sem outros predadores acabar com ela, sem ninguém tirar madeira, sem ninguém tirar outro tipo de fruto da mata. Então, um negócio interessante, que é para a população ficar sabendo, uma pena que o rádio não está aqui, nós vamos tentar colocar isso no jornal, então uma pena também que eu acho que o jornal também não vai colocar isso. Eu não sei porquê, nós não estamos conseguindo veicular algumas matérias nossas, mas é uma lamentação nossa, diz que aqui é o Muro das Lamentações, e isso nós temos que deixar claro aí aos munícipes, que por questões políticas, o nosso município perdeu um grande de um projeto, que poderia ficar recebendo recursos há cerca aí de 10, 15, 20 anos, eu acho que a vida inteira, uma vez que o município de Ilha Solteira faz parte da Mata Atlântica, e esse projeto tem aí uma verba aí, recurso aí do governo federal, e parece que do exterior também, vem uma verba para manutenção da Mata Atlântica. E nós queríamos aí pedir
ao senhor prefeito que retomasse essa pequena obra, né, que ele não abandonasse ela, né, que existe recurso, e muito recurso para a manutenção disso. E outro assunto que eu queria dizer aqui, que numa discussão nossa, com relação ao concurso dos professores e a possibilidade de aumentar a referência dos professores, nós tivemos uma discussão aqui, e uma professora, que aí eu tenho que falar o nome dela aqui, a professora Cida Demarque, ficou sabendo da minha atuação mediante aí ao protesto de alguns professores, ela encabeçou um abaixo-assinado, e eu tive que colocar aqui a minha insatisfação pelo encabeçamento dela em relação à insatisfação da Câmara Municipal e de alguns professores. E a professora Cida Demarque, eu até não gostaria de dizer isso, mas eu tenho que dizer, ligou na minha casa, num dia aí, na hora do Jornal Nacional, para me ameaçar. Então foi mais ou menos assim. Ela me perguntou se eu já havia apanhado de mulher. Eu até falei para ela que já, e gostei. Né? E falou muitas outras coisas. Perguntou se eu conhecia a família dela, que a família dela era brava, que ia me bater e tal. E eu fui conversando com ela, como a gente conversa com qualquer outra pessoa. Mas o que me causou estranheza foi que partiu dela encabeçar um abaixo-assinado de uma situação que ela estava errada, mas a nossa diretora de educação errada também, e ligar na minha casa para me ameaçar. Tem várias sessões que já passaram aqui, eu não consegui falar, até porque o andamento da Câmara me levou a isso, ou levou a sessão a isso, e eu não pude falar. Mas na próxima sessão, ou numa outra sessão que tiver o rádio, ou tiver alguma outra situação melhor, nós vamos falar disso também. Porque eu não tive aula com ela, mas eu tenho amigos que teve, e ela quis se engrandecer muito em falar da formatura dela, mas eu acredito que uma pessoa que se diz bem formada, eu acredito que não poderia ter a atitude que ela teve. Eu já nem me coloco como na situação de vereador, me coloco na situação de munícipe, de ter uma professora ligar na casa, poderia até dizer de um aluno, eu não fui aluno dela, ou de qualquer um outro munícipe, e ameaçar esse munícipe, uma vez que ela está errada, né? E ela não quis dar o braço a torcer, que está errada. Aí me disse que ia na justiça, que eu falei para ela que estava gravando a conversa dela e tal, que alguns professores teriam ligado em casa para dizer que foi pressionada de assinar aquele abaixo-assinado. E ligaram na minha casa. Uma pena que não quiseram dizer o nome, mas elas me disseram, as 4 professoras que ligaram na minha casa, disseram que foram mesmo pressionadas a assinar aquele abaixo-assinado. Então, fica aqui, mais uma vez, na nossa fala, o nosso protesto, e nós só não vamos mexer mais, porque, sabe, eu acho que foi um momento de fraqueza dela, tá certo? Porque se trata de um assunto particular, ela jamais deveria ter ligado na minha casa naquela hora, tá certo? Quando eu estava no meu descanso, em que pese eu tenha atendido em qualquer hora, mas eu acho que foi uma afronta dessa professora, que eu acho que de forma alguma ela deveria estar à frente da educação do município de Ilha Solteira. Eu não gostaria de ter meus filhos estudando na escola que essa professora faz parte do corpo que administra essa escola. E nem sequer eu gostaria de ter meu filho estudando numa rede de ensino que essa professora faz parte. Porque uma professora que se diz bem formada, ela não poderia ter essa atitude. Porque se ela tem essa atitude da forma que teve, uma pena que eu tenho que falar isso com o vereador, imaginamos o que ela faz, o que ela tem feito com a mãe de aluno, com os alunos propriamente dito. Eu acho que poderia fazer aqui uma moção de repúdio para ela, mas eu acho que ainda é pouco, tá certo? Eu acho que para ela, eu até não falei isso com o prefeito, eu acho que para ela que subiu no palanque e questionava a situação dos aposentados, que aquela hora tinha
no quadro da prefeitura, né? Então eu acho que a educação de Ilha Solteira não é um local para essa pessoa trabalhar. De forma alguma. A pessoa que age dessa forma, ela não pode estar à frente da educação do município. Eu acho que para ela caberia aí uma demissão. E eu acho que ainda é pouco, certo? A demissão para ela. Não, senhor presidente, a demissão para essa pessoa é muito pouco, certo? Eu acho que o senhor não gostaria de ter seu filho em um ambiente de ensino que essa pessoa esteja aí à frente, de forma alguma. Eu acho que eu não quero isso para mim, não quero para os meus filhos, nem para os filhos dos meus amigos. Uma outra coisa que eu queria falar também é que nós sabemos aí que na outra gestão ainda, nós tivemos aí o problema aí que uma empresa de navegação aí quebrou a ponte aqui do Rio São José dos Dourados. E na época, eu fiquei muito encabulado, porque nós tínhamos aí vários produtores que moravam do outro lado, ou às vezes produzia do outro lado, precisava trazer para cá a sua produção. E, no entanto, foi penalizado aí com o transporte de balsa. E nós ficamos muito encabulados com aquilo. E, na época, nós procuramos aí vários advogados, e alguns deles nos surpreendeu em dizer que não vamos mexer com isso porque não vai virar nada. Mas nós pegamos, na época, o jurídico da casa, o doutor Jorge Abrão, e conversamos com ele, e nós ingressamos com ação na justiça com relação ao transporte, ali a cobrança do transporte na balsa. E, para nossa surpresa, aí há cerca aí de 20, 25 dias, esse novo juiz deu um ganho de causa aí para aquelas pessoas que pagaram a travessia da balsa. Então, isso aí foi um movimento que nós fizemos, uma ação que nós tivemos, e esses munícipes que gastaram naquela época e guardaram os seus canhotos com o gasto da balsa, nós contactamos na época, e agora eles vão receber aquilo que gastaram. Sem correção, isso vai dar em torno de R$100 mil. Essa ação aí que foi impetrada aí a favor dessas pessoas que gastaram, eu acho que indevidamente, uma vez que o Estado tem que dar a estrada aí para todo o brasileiro de ir e vir. Então, eu acho que é uma ação também que nós tomamos muito positivo, e eu acho que vale a pena ressaltar aqui. Nós devemos fazer também uma matéria disso, nós devemos divulgar, que é um valor até que alto, né? E isso vai trazer alguns benefícios a algumas pessoas. Agora eu queria falar um pouco aqui com relação à situação que o Geraldo fez hoje aí, a moção de congratulações à senhora que está trabalhando no hospital voluntariamente. Que aí nós vemos aí alguns setores da prefeitura, e aqui eu devo lembrar, e não é querer me engrandecer, mas a minha esposa há vários anos faz esse trabalho voluntário na prefeitura, à frente da promoção social. Em todas as campanhas de inverno, ela tem feito esse trabalho voluntário, e ali há vários anos, né? E nunca eu pleiteei um cargo para minha esposa e nem para ninguém da minha casa. E aí nós temos que enaltecer a posição dessa senhora que vem trabalhando na frente do hospital, gratuitamente, né? E aí nós vemos aí uma pessoa que eu disse aqui na outra sessão, a gente nem sequer sabe de onde veio, para ganhar 6 mil e poucos reais, né? Que come no hospital, dorme às custas da prefeitura, viaja às custas da prefeitura, e que em alguns setores da prefeitura, em 2 setores da prefeitura que tinha 3 pessoas na gestão passada, hoje um tem 13 e o outro tem 18 pessoas. Nós vamos falar disso numa próxima oportunidade. Que nós sabemos que tem pessoas lá que nem para trabalhar voluntário não serve. E estão ganhando um altíssimo salário. E aí nós não sabemos por que a prefeitura hoje deve 3 milhões e poucos reais. E está aí em débito aí com vários comércios da cidade. E aí por que nós falamos isso? Falamos isso porque na gestão passada as críticas eram essas. E nós temos que lembrar, sabe, e dizer que o que não podia na gestão passada hoje pode.
Eu acho que o senhor prefeito municipal, e aí nós vamos estar viajando hoje ainda, a Brasília, e eu disse hoje no rádio que eu até não ia a Brasília, mas mediante o pouco conhecimento que nós temos desse projeto Conquista das Águas, nós temos que ir a Brasília para conhecer. Porque a administração achou melhor explicar para o mundo do que explicar para a Câmara de Ilha Solteira. E os vereadores, principalmente os vereadores da Frente Democrática, não conhecem o projeto. Vão ter que conhecê-lo lá em Brasília. O que me causa a estranheza de ter que conhecer o projeto lá em Brasília, mas também o alto custo dos gastos que estão fazendo com esse projeto. Injustificável. Não é que nós somos contra, não. Pelo contrário, eu sempre disse aqui que nós pensamos grande, mas enquanto nós não conhecemos o projeto, nós não podemos concordar com o que falam por aí, até porque nós não conseguimos entender como vai funcionar esse projeto, dado o custo dele. Nós não sabemos quem vai pagar, quem vai administrar, de que forma vai administrar. Então, por isso, nós ainda estamos questionando. Nós tivemos uma reunião no sábado aqui, depois que nós estivemos em Brasília, e eu fiz questão de mostrar esse projeto lá para o deputado Vadão. E nessa mostra para o deputado Vadão, ele questionou algumas coisas para nós e nós não sabíamos responder para ele. E, para nossa surpresa, lá estava a dona Cristina Fole, que passou alguma coisa para o deputado. E aí, senhor presidente, mais um minuto. E aí, para outra surpresa nossa, chegando aqui, ela marcou uma reunião para tentar nos explicar alguma coisa aqui na Câmara Municipal, isso já no sábado, né, senhor presidente? Mas não foi o suficiente para esclarecer as nossas dúvidas. Então, a nossa dúvida hoje maior é com relação aos gastos e as explicações que estão fazendo lá em Brasília, para as pessoas que nem sequer conhecem Ilha Solteira, e aí fica muito fácil de explicar o projeto, para quem não conhece, nem sequer a região, né, que nos deixa, assim, mais cheio de dúvida. Por que lá no Senado? Por que não na Câmara de Ilha Solteira? Por que não para as cabeças pensantes de Ilha Solteira? Por que não para o comércio de Ilha Solteira? Por que não para o Nesp de Ilha Solteira? E tem que ser lá no Senado. Aí está a nossa dúvida, que é o Senado primeiro que aprova aí o dinheiro, o grande vulto Vereador, do projeto. São 15 minutos, não são 30 não, tá? São 15. Então, senhor presidente, fica aí a nossa dúvida, por isso nós temos que fazer essa viagem corrida a Brasília, né? Para tentar saber o porquê dessa não transparência da coisa. Próximo inscrito, vereador Darley Barros Júnior. Bom, senhor presidente, público que ainda nos honra com a presença, eu vou usar essa tribuna. Hoje nós recebemos alguns telefonemas de alguns munícipes que residem lá no nosso bairro, o Recanto das Águas. E tomamos conhecimento que, felizmente, iniciou-se a iluminação pública naquele local. Essa é uma reivindicação aspirada pelas pessoas que possuem imóveis ali, que residem ali ou têm aquele local como a sua diversão. Mas nós ficamos indignados, e esse é o motivo do uso dessa tribuna, que tem lá o ex-vereador Israel, que foi candidato neste
nesta atual legislatura conosco. E temos também o candidato a vereador, o senhor Raimundo, que também possuem propriedade naquele local. E qual a nossa indignação? Somente na localidade onde possui o imóvel dele é que não foi iluminado. Sim, seu Raimundo e seu Israel. Só naquela localidade. E nós sabemos que houve um trabalho da prefeitura para poder providenciar os postes e dar condições para que a Eletro pudesse acertar aquela situação da iluminação. Agora, é um tanto quanto estranho. Por que somente dos dois candidatos do nosso grupo? Será coincidência isso? É coincidência, né, Martelo? Deve ser. O restante todos tiveram o direito. Então, realmente, a gente fica indignado, e hoje, agora há pouco, às 10 minutinhos antes de iniciar a sessão, essas pessoas estavam telefonando para nós novamente, cobrando o porquê. Né? É estranho, realmente, deixa a gente bastante chateado. O setor elétrico da prefeitura, seria até interessante fazer um ofício, né, um requerimento, para explicar o porquê, qual foi o acerto, por que foi feito numa região e não outra. Agora, somente neste local que houve problema. Então, a nossa indignação, porque os munícipes, eles pagam impostos, e lá também, já brevemente, estarão pagando seus impostos, e já estão tendo essa dificuldade. O Jair está falando que deveria ter uma notificação, essa notificação não houve. Né? Então demonstra que realmente faltou acordo aí da prefeitura para poder realizar o serviço. E tem outra preocupação também, senhor presidente e público que nos ouvem. Está para agosto a pavimentação daquele local, daquela localidade. Nós estamos no mês, final de maio. E qualquer pessoa que entenda um mínimo de construção tem conhecimento que não será possível a pavimentação asfáltica daquele local. E há um acordo no Ministério Público, aqui de Ilha Solteira, que se eventualmente a prefeitura não cumprir com esse acordo realizado lá com o promotor, terá de pagar uma multa alta, valor altíssimo, pelo não cumprimento do acordo. R$1.000 por dia, R$30 mil por mês. Por que eu estou falando isto? Neste ano, ou melhor, no ano passado, quando estava sendo discutido o orçamento deste ano que nós estamos, foram feitas algumas emendas no orçamento para destinar verba ao Hospital de Ilha Solteira, para que pudesse evitar o que está acontecendo agora, várias demissões no hospital. E nós fomos questionados, houve alguma movimentação lá dos moradores do Recanto das Águas, cobrando de nós, porque nós estávamos tirando esse dinheiro de lá, já havia um acordo no Ministério Público, e nós estávamos atrapalhando o serviço do prefeito municipal. E, infelizmente, por outras situações, essa nossa proposta não foi acolhida na Câmara Municipal, não foi aprovada. Portanto, o orçamento estava da forma que o prefeito necessitava. Ou seja, havia uma verba para a construção desta pavimentação. Então, antes, éramos nós, da Frente Democrática, que estávamos atrapalhando esta pavimentação, a construção deste asfalto. Agora, eu tenho certeza que não estará pronto daqui 2 meses. O hospital não está em pé, o dinheiro está indo para o hospital. E lá não vai ser construído. E o que vai ser resolvido agora? A prefeitura hoje deve 3 milhões. Será que somos nós que estávamos atrapalhando o prefeito? Nós tínhamos uma boa intenção,
de tentar resguardar o hospital, evitar as demissões, e nós não conseguimos, porque estávamos atrapalhando o asfalto lá do Recanto das Águas. Mas agora, nenhuma coisa nem outra. Eu demonstro isso e falo isso para poder provar, em nenhum instante nós estávamos e não estamos querendo atrapalhar o prefeito municipal. Não há esse interesse. O próprio prefeito, com a verba que ele queria, com o valor que desejava, e ele entendia da possibilidade de cumprir as suas metas, não está conseguindo. Então, é bastante complicado. É bastante complicado. Nós fomos criticados aqui, que nós estávamos tirando o dinheiro de lá, o dinheiro não foi retirado e a construção não será feita. E qual a pior preocupação disso? A preocupação, primeiro, os proprietários de imóveis lá já estão tendo prejuízo. Porque se houvesse a construção, está havendo um retorno do dinheiro aplicado nos impostos para com a obrigação do local. Segundo, o hospital não está como nós queríamos que estivesse. Portanto, não somos nós, vereadores da Frente Democrática, que estamos atrapalhando. E, finalmente, talvez, depende do promotor aceitar repactuar este acordo ou não. Se o promotor não concordar de refazer esse acordo, nós teremos que pagar R$30 mil por mês de multa, R$360 mil por ano de multa, por o não cumprimento de um acordo com o Ministério Público. E isso trará prejuízo aos munícipes, aquelas pessoas que precisam do medicamento lá na farmacinha, que infelizmente está faltando, da própria limpeza da cidade, que é público e notório. Todos nós podemos observar que a cidade está suja. Falta maquinários, faltam profissionais para manter a cidade limpa. O hospital, que está com essa dificuldade de manter os seus funcionários no seu quadro de profissionais, e a cidade sofrendo. A cidade sofrendo. E ainda é bom ressaltar o seguinte: esse acordo com o promotor não foi realizado agora, foi realizado no ano 2000. Já se fazem 2 anos para poder iniciar a construção. E é a mesma construção que a cidade cobra lá da caixa d'água do Jardim Aeroporto, que não se constrói nada. E ainda não se constrói a reforma da escola municipal, onde as salas estão danificadas, estão totalmente com problemas, está caindo o telhado, e é dinheiro da educação, uma verba absurda, uma quantidade enorme, que até agora não foi reformada essa sala. E os alunos do nosso município estão estudando em salas de madeiras, onde um professor fala de um lado, o outro escuta do outro lado. E dificulta o aprendizado. Isso, na terceira escola. Então nós somos criticados por ser oposição ao prefeito. Mas os problemas da cidade não estão sendo resolvidos. Estão aumentando os problemas. Estão aumentando os problemas. Então isso realmente nos deixa contrariado. Ainda, eu quero usar a tribuna para poder falar sobre o PROCON. Nos jornais da cidade foi veiculado que nós, da Frente Democrática, éramos contra a criação do PROCON. Eu já falei aqui,
Essa lei do PROCON em Ilha Solteira existe desde a época do prefeito Sebastião de Paula. Portanto, o convênio já existe. A cidade de Andradina, Rio Preto, Araçatuba, possui apenas uma pessoa para atendimento ao público. E nós aqui, na Câmara, o que nós propusemos ao prefeito? O prefeito queria criar 2 cargos. Um advogado para o PROCON e um responsável do PROCON. E nós propusemos a ele, para não inchar mais a prefeitura da forma que se encontra, porque não está nem conseguindo pagar os seus débitos, que utilizasse um funcionário da prefeitura para ser responsável do PROCON. Aí disseram que nós não queríamos, nós éramos contra o PROCON. E por felicidade, o Manuel Porfírio, presidente da Associação Comercial de Ilha Solteira, trouxe aqui o responsável do PROCON de Andradina. E no resumo do trabalho dele, ele disse o seguinte, que lá em Andradina, ele era um funcionário da prefeitura que foi emprestado ao PROCON, para não ter gastos. E além disso, quando eventualmente necessitava de uma assessoria jurídica, utilizava o advogado da prefeitura. E lá funciona muito bem. E foi aqui, nesta Câmara, foi nesse sentido, porque antes de votar este projeto de criação de cargos, nós nos informamos e nós falamos aos vereadores da situação e ao prefeito. Nós não somos contra o PROCON. Nós somos contra e fomos contra a criação dos cargos. Porque na região toda não há necessidade. Existe uma pessoa aqui de Ilha Solteira, que veio aqui na semana passada usar a tribuna, e explicar o que seria o PROCON. Ele já trabalhou em São Paulo no PROCON. O PROCON tem uma finalidade de orientação aos consumidores. O trabalho dele é de meio, não é de fim. Ou seja, o trabalho de fim seria um advogado entrar na justiça. E esse advogado pode ser um advogado do Estado ou um particular, que vai com os documentos fornecidos pelo PROCON. O PROCON tenta fazer um acordo, em outras palavras. E por isso nós somos contra a criação dos cargos, e nunca ao PROCON. E isso veio culminar com o quê? A própria palestra de uma pessoa responsável e experiente da cidade de Andradina veio aqui, na cidade de Ilha Solteira, explicar que não há necessidade de ter um advogado. Com uma única sala e um computador e uma linha telefônica, ele consegue atender aproximadamente 200 pessoas por dia. Então, isto prova que quando nós fomos contra a este projeto, nós estávamos e estamos com a razão. O prefeito pode nomear um funcionário público, um servidor público para o PROCON. E o PROCON dará com certeza, e isso faz parte do convênio, o treinamento a cada 2 meses. Ilha Solteira não irá perder o PROCON, tenho certeza absoluta. Bom, já acabou. Obrigado, boa noite. Próximo inscrito, vereador Mantelo. Senhor presidente, acabou o tempo do vereador Darley, eu só vou complementar algumas coisas do PROCON aqui. Que as multas adquiridas pelo PROCON através das notificações de Ilha Solteira, 50% fica para o PROCON e 50% vem para a Prefeitura. Então, por isso que não há necessidade hoje de contratar funcionários pela Prefeitura. E o que eles tentarem curtir na cabeça da população é que nós não estávamos criando o PROCON por causa do quê? Por causa de contratar um advogado. E esse advogado, todo mundo sabe que é carta marcada. Então, isso aqui precisa parar com essa palhaçada aqui de cabide de emprego. Isso aqui é um absurdo que está acontecendo nessa cidade. Uma cidade hoje que já está com quase 1.500 funcionários entre os amarelinhos aí.
que tem mais 400 cargos. Então, nós temos que aprender a negar esse tipo de coisa. E, infelizmente, tem algumas pessoas que vêm aqui e falam assim, eles estão dificultando a criação. O PROCON já está criado, está aí, é a coisa mais fácil de se instalar. Inclusive, esse rapaz aqui, que o Darley disse, é João dos Santos Sobrinho, ele é expert no assunto, sabe, foi chefe de gabinete. O que precisa? De uma pequena sala, um computador, uma linha telefônica e uma secretária. É isso que ele está aqui, ó. Simplesmente, foi ele que disse, não somos nós. Agora vem aí querendo jogar por cima da Frente Democrática, isso aí é a sacanagem que estão usando aí. Bom, pessoal, eu quero dizer mais... Senhor presidente, eu vou aproveitar aí a oportunidade e que eu vendo aí o São, que é o semanário, eu estava aí vendo o São, esse semanário que publica os atos da prefeitura, e me causa uma grande estranheza quando você vê lá um pagamento, uma empresa de Campo Grande de topografia. Contrataram uma empresa de Campo Grande para fazer um levantamento topográfico aonde vai, não sei se vai, aonde vai fazer aí o conjunto da conquista das águas aí, sem a permissão do fazendeiro, e pagaram R$ 14.800, sendo que a prefeitura tem um setor de topografia hoje a prefeitura conta com esse trabalho, com equipamento de última geração, que poderia muito bem fazer esse trabalho. A Unesp tem um convênio com a prefeitura, tem hoje vários alunos precisando de estágio, que poderia fazer isso aí praticamente gratuitamente. Agora eu pergunto aos senhores, por que buscar uma empresa de Campo Grande para fazer um serviço de topografia em Ilha Solteira? É um absurdo. Isso aí é só quem não quer enxergar. Isso é desvio de dinheiro para outros lugares. Isso tem negociata, isso tem malandragem, que não é possível isso acontecer em Ilha Solteira. E eu tinha que falar isso hoje, que eu vi, está no semanário, está aí para quem quiser ver. Se nós não tivéssemos esse recurso, tudo bem, mas contamos com esse recurso. Então deixa aqui, ó, eu acho que a administração, o prefeito talvez nem sabe disso. Agora, ele tem que colocar assessoria competente, é o que está faltando. Buscar... Aqui na Silvíria, do lado aqui tem a Silvíria, tem a planilha de Silvíria, que faz esse trabalho muito bem feito e com certeza com a metade do preço. E fizeram isso sem autorização do proprietário. E hoje se fala do Conquista das Águas, aonde que vai ser feito? No Crioulo? Lá na Marina, na Catarina? Como é que você manda fazer um levantamento topográfico, você não sabe se vai ser ali? Se tivesse negociado com o dono da fazenda, falar, olha, nós vamos te desapropriar, nós vamos comprar, aí tudo bem, vamos mandar fazer um levantamento topográfico. Não, vai lá e manda. E você joga dinheiro pelo ralo. Criticaram tantas administrações passadas que isso aconteceu, agora estão fazendo a mesma coisa? Gente, o dinheiro público tem que ter o zelo. Segunda-feira, deve ter na segunda-feira, cenas do próximo capítulo, que agora eu já recebi uma procuração do PT para falar por ele, que o vereador Cícero, que eu não tinha uma procuração do PT, mas eu recebi, me mandaram essa procuração, mas eu quero falar a hora que o Cícero e os demais vereadores estiverem aqui. Estou com a procuração do PT para falar em nome deles. Muito obrigado, senhores. Vamos dar início à ordem do dia com a votação do projeto das contas do prefeito municipal Sebastião de Paula, no ano de 99. Projeto Decreto Legislativo 5/2002. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira do exercício de 1999. Encaminhada
ao presidente dessa casa as contas do prefeito Sebastião de Paula do exercício de 99. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela legalidade do projeto, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela aprovação, parecer da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social pela aprovação e o parecer da assessora jurídica pela legalidade do projeto. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres. Quem for de acordo, fica como está. Aprovado o parecer. Colocamos agora em votação o projeto de decreto legislativo número 5, em votação nominal. Não, nós vamos chamar aqui os vereadores para votar. Ademir Zagato está ausente, Antônio Carlos da Silva está ausente, Cícero Aparecido da Silva está ausente, Dr. Darley Barra Júnior. Vereador Dr. Emanuel. Senhor presidente, pela aprovação. Está comparecendo? Tá. Pela aprovação. Vereador Geraldo Mantelo. Vou retirar isso. Pela aprovação. Itamar Vasconcelos está ausente. Vereador Jair Longo. João Carlos Vieira está ausente. Tá. João de Oliveira Machado. Pela aprovação. Vereador presidente Luiz Otávio. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação. Os demais vereadores que viajaram deixaram um ofício também dizendo que era pela aprovação das contas do senhor Sebastião de Paula. Deixar registrado para dizer que a gente não fez essa menção ao público presente. Bom, devido à viagem para Brasília aí,